Olá, meu nome é Larissa Lorien, eu sou aluna participante da residência pedagógica do IF Sul de Minas, campus Poços de Caldas, em conjunto com o professor Eli e a professora Melina. Eu faço parte do curso de licenciatura em Geografia e hoje eu estou aqui, junto com a minha colega, para conversar um pouco com vocês. Olá, meu nome é Maria Tereza, também sou participante do projeto, como a Larissa mencionou, e hoje a gente vai dar uma aula breve para vocês sobre as bacias hidrográficas no Brasil. Primeiro, para a gente entender sobre as bacias do Brasil, a gente precisa entender um pouco mais sobre o conceito de bacia hidrográfica. As bacias, elas nada mais são que uma área de drenagem que captam a água pelo escoamento e levam para o rio principal. Falando assim, fica meio difícil de entender, né? Fica um pouco solto, mas eu coloquei umas imagens aqui para exemplificar para vocês. Aqui nessa imagem a gente consegue entender um pouco melhor sobre o que eu falei, né? Aqui é a bacia, né? Ela tem uma área mais ou menos delimitada no relevo e ela capta a água pelo escoamento devido também ao relevo que ela se encontra e ela drena essa água levando ela para o rio principal, que é o rio maior da bacia. Aqui nessa imagem a gente consegue entender um pouco melhor ainda. A gente fica, quando fala assim, que a bacia drena a água e leva para o rio principal, mas que água, né? Que água que é essa? De onde que vem essa água? E para onde que ela é levada, né? Esse rio principal, que é? A água que a bacia drena, né? Além das efluentes que tem a nascente no topo do relevo, são a água da chuva, que é demonstrada aqui nessa ilustração. Então, a água da chuva cai por conta do relevo ter essa característica, né? Ele ser inclinado, assim, vamos dizer, a água cai e esses afluentes, eles drenam essa água e levam ela até o rio principal. A bacia, como a gente pode perceber, ela é composta de diversos elementos que a gente vai ver mais para frente, e que compõem a bacia e influenciam em vários aspectos dela. Aqui eu coloquei as principais características da bacia que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor como que ela funciona. Ela é composta pelo rio principal, que é um rio que tem um volume maior de todos os outros e é o mais importante na região, naquela região do relevo. O rio principal é o que dá o nome à bacia, por exemplo, a bacia do Rio São Francisco, né? Ela tem esse nome por conta do rio principal. Aqui a gente consegue perceber o rio principal na imagem. Ela tem o afluente, né, ou os afluentes, que são rios intermediários que alimentam o rio principal. Aqui na imagem eles também estão bem ilustrados, ó. São esses rios de porte menor que alimentam o rio principal. Tem também os subafluentes, que são rios pequenos, né, de um porte bem menor, e que alimentam os afluentes. Por isso que eles chamam de rede de drenagem, né? Aqui a gente também consegue perceber nessa imagem. Aqui tem uns rios bem menorzinhos, que são os subafluentes, que alimentam os afluentes. Também tem o divisor de água, que é a parte que delimita assim a bacia, sabe? É a parte superior do relevo e que delimita a bacia, que aqui eles colocaram até pontilhado no desenho para ficar bem ilustrado, bem didático. Tem a várzea, que é uma área que suporta o transbordo dos rios na época de cheia. Por quê? Os rios, eles não correm sempre perfeito, no mesmo curso, né, com o mesmo fluxo, dependendo de vários fatores, como, por exemplo, a chuva, eles enchem, eles ficam mais cheios e acabam transbordando. Então, a várzea é essa área do transbordo do rio. E tem a foz, que é onde o rio deságua em outra área, que no caso seria aqui, ó, o rio principal desaguando
em um rio maior ou em um lago. Então, observando essas características principais das bacias, a gente consegue ver que são elementos muito variáveis, como, por exemplo, a chuva, né? Ah, o rio em que a bacia vai desaguar, nem sempre ela vai desaguar no mesmo lugar, entre outros diversos fatores, né? Como, por exemplo, é de extrema importância para a bacia que ocorra tudo de forma correta dentro da bacia, que ela tenha mata ciliar em torno dos rios, para que essa água das chuvas, por exemplo, não cause uma erosão grande e acabe mudando o curso da bacia. Então, todos os elementos, por conta de ser naturais, né, eles são de extrema variação, assim, eles nem sempre vão ser da mesma forma. Por isso que também existem diversos tipos de bacia, né? Cada bacia possui uma característica diferente uma da outra, que vai variar de acordo com os elementos que compõem ela. Então, eu coloquei aqui para gente uma explicaçãozinha bem breve e bem didática de cada tipo de bacia. Existem as bacias endorreicas, que são bacias que desaguam em um rio ou em um lago. Então, são bacias de água doce, né? Existem bacias exorreicas, que elas desaguam em mar aberto. Existem bacias arreicas, que se caracterizam por não desaguar em nenhum lugar. Eu até coloquei na explicação aqui que elas desaparecem as águas dessas bacias, mas como assim desaparecem? É que são águas, acredito, de fluxo menor, né? E por conta disso, elas acabam evaporando, infiltrando no solo antes de chegar a um outro local, né? Não chegam nem no lago, nem no rio, nem no mar. Então, são águas que não chegam a nenhum destino. E existem as bacias criptorreicas, que são bacias que alimentam águas subterrâneas. Então, por exemplo, como cavernas e grutas. Como a Maria Tereza falou para vocês um pouquinho já sobre o conceito das bacias hidrográficas, a gente vai entrar agora na especificação das bacias brasileiras. O Brasil é um país que possui muita quantidade de água doce em comparação com outros países do mundo. A gente tem o dado de que são aproximadamente 12% do total de água doce do mundo encontra-se em território brasileiro. Por isso, a gente tem diversas bacias hidrográficas no nosso território e a gente vai tratar um pouquinho delas nessa aula. Algumas dessas bacias elas vão alimentar outros países da América do Sul, países que fazem fronteira com o Brasil, enquanto outras são genuinamente brasileiras, ou seja, são localizadas apenas, exclusivamente em território brasileiro. A gente trouxe um mapinha aqui para ilustrar melhor, e nesse mapa ele vai mostrar as 12 regiões hidrográficas, e das quais 8 delas vão se destacar, e a gente vai especificar a seguir. Nesse mapa a gente pode perceber, ali ao norte, a presença da bacia amazônica, depois a bacia do Tocantins-Araguaia, todas elas estão presentes nesse mapa, vocês podem olhar com mais calma. Para falar um pouquinho sobre a bacia amazônica, que é, como o próprio nome já diz, a que se encontra na região amazônica, ela é a maior bacia hidrográfica do mundo e está localizada na região norte do país, né? Ela tem aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados de extensão e cerca de 4 milhões desses 7 milhões estão no território brasileiro. Os outros 3 estão em outros países da América do Sul. O principal rio da bacia amazônica é o rio Amazonas e seus principais afluentes são os rios Negro, Solimões, Madeira, Purus, Tapajós, Branco, Juruá, Xingu e Japurá. Depois a gente tem a bacia do Tocantins-Araguaia, que fica logo ao lado da bacia amazônica, e ela é a maior bacia hidrográfica que seja totalmente brasileira. De todas as bacias hidrográficas brasileiras, ela é a maior, exclusivamente em território brasileiro. E
Ela está localizada nas regiões norte, se estendendo até a região central do país, e possui cerca de 2.500 quilômetros. O nome dela se deve graças à união dos nomes dos dois rios mais importantes dessa bacia, que são o Rio Araguaia e o Rio Tocantins. Depois a gente tem a bacia do Rio Parnaíba, que fica localizada na região nordeste do país e possui cerca de 340.000 quilômetros quadrados de extensão. E o principal rio dessa bacia é o Rio Parnaíba. A gente tem também a bacia do Rio São Francisco, que fica aqui muito próxima de nós. A sua nascente é aqui em Minas Gerais. E ela é localizada na região sudeste, né? Nasce em Minas Gerais e a sua maior parte na região nordeste do país, que ela nasce em Minas e se dirige à região nordeste. E a bacia do Rio São Francisco possui aproximadamente 640.000 quilômetros quadrados de extensão. O principal rio dessa bacia é o Rio São Francisco, que é apelidado carinhosamente como Velho Chico, e os seus principais afluentes são os rios Pardo, Paraopeba, Jequitaí, Pará, Abaeté, Grande, Verde e das Velhas. Conforme eu já mencionei, a nascente dessa bacia está na Serra da Canastra, no sul de Minas Gerais. Infelizmente, com eventos que vocês já devem ter conhecimento, aconteceram no ano de 2019, o rio Paraopeba encontra-se contaminado após o crime ambiental que ocorreu em Brumadinho, Minas Gerais. A gente tem uma foto nesse slide ilustrando isso. Depois a gente tem a bacia do Rio Paraná, que é considerada muito importante por abrigar um grande potencial gerador de energia elétrica, né? É nela que está presente a usina hidrelétrica de Itaipu, que é a maior do Brasil e uma das maiores do mundo. Essa bacia do Paraná, ela se localiza na região sudeste e sul do Brasil, como vocês podem perceber pelo mapa, e ela possui cerca de 800.000 quilômetros quadrados de extensão. Seu principal rio é o Rio Paraná, que recebe as águas de muitas afluentes, com destaque para os rios Grande, Tietê e Paranapanema. Depois a gente tem a bacia do Rio Paraguai, que ela se estende por outros países também da América do Sul. Ela é localizada na região centro-oeste do país e possui cerca de 1.100.000 quilômetros de extensão, quilômetros quadrados de extensão. Seu principal rio é o Rio Paraguai, que é um dos afluentes do Rio Paraná, e ela se estende pelo Paraguai, Uruguai e Argentina. E seus rios são bastante utilizados para navegação. A gente tem também a bacia do Rio Parnaíba do Sul, que fica localizada na região sudeste e possui cerca de 60.000 quilômetros quadrados de extensão. Seu principal rio é o Rio Paraíba do Sul, que banha os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A gente tem também a bacia do Rio Uruguai, que fica localizada na região sul do Brasil e possui aproximadamente 385.000 quilômetros quadrados de extensão, dos quais 180.000 quilômetros quadrados fazem parte do território brasileiro, estão presentes no território brasileiro. Seu principal rio é o Rio Uruguai e as suas principais afluentes são Peixe, Chapecó, Peperiguaçu, Passo Fundo, Ijuí, Negro e da Várzea. Ele também é bastante utilizado para irrigação em atividades agrícolas e também para navegação. Por último, a gente tem a Bacia Platina, que leva esse nome devido ao Rio da Prata, e é formada pelas bacias do Uruguai, Paraná e Paraguai, e é considerada uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. Ela possui cerca de 3 milhões de quilômetros de extensão, dos quais 1,4 milhão de quilômetros quadrados está localizado em território brasileiro. É muito importante a gente falar das bacias hidrográficas, porque desde o início da humanidade, durante a história da humanidade, a maioria das civilizações surgiu próxima a rios, devido à necessidade de atendimento de demandas como cozinhar, enfim, a gente sabe que água é vital.
E é um recurso natural que ele é reposto na superfície terrestre diariamente, graças ao ciclo hidrológico, só que existe o risco de acabar. Muita gente considera que esse risco não existe, acredita que esse risco não existe por ser considerado um recurso renovável devido ao ciclo hidrológico. Só que o grande perigo, o que pode acontecer, é que essa água se renove em um período em que a gente não esteja mais aqui, em que a civilização não esteja mais aqui. Ela pode se renovar em uma escala de tempo geológica, mas é possível que a água não se renove em uma escala de tempo humana, em que os humanos estejam vivos para presenciar. É por isso que é preciso a gente discutir sobre o consumo irracional de água, sobre a poluição, o desperdício, a poluição dos rios, falta de saneamento básico e vários outros fatores que podem resultar em um possível esgotamento desse recurso. Além disso, muito se fala sobre a gente fazer a nossa parte de escovar os dentes com a torneira fechada, economizar água ao tomar banho, só que a gente tem que considerar também questões como consumo, tanto de carne quanto consumo desenfreado de produtos, porque muito da água que é consumida, a sua maior parte é consumida pela agroindústria e não pela população. Então, é importante a gente debater todas as questões que envolvem esse tema e repensar esse consumo desenfreado e pensar em soluções para economizar essa água. Porque, como vocês podem ver no slide a seguir, 97,5% da água mundial é água salgada. Somente 2,5% dessa água é considerada água doce. E somente 1% desse total é a água que a gente pode consumir. Pode passar. Por quê? Grande parte dessa água, desses 2,5%, ainda não é possível a gente acessar, a gente consumir, porque ela pode estar ela está nas geleiras, em grande parte, ou no subsolo, nos depósitos de água, que são conhecidos como aquíferos. E então a gente tem que considerar essas questões, como, por exemplo, o desmatamento, a compactação do solo e a impermeabilização das cidades, com asfalto e concreto, elas vão dificultar a infiltração da água no solo, o que compromete esse volume de água disponível que a gente tem. E, além disso, mananciais são ocupadas de forma irregular, muitas vezes. E a poluição doméstica lançada nos rios, como lixo e esgoto, também pode afetar essa quantidade de água disponível para consumo. Então, a gente precisa repensar e analisar essas atitudes humanas para perceber que a gente precisa cuidar melhor desse nosso recurso, porque ele, ainda que seja renovável, ele é finito. Então, eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora para vocês e a gente finaliza por aqui. Obrigada, até a próxima.